Bora aprender, mulher amada, abençoada do Senhor. Vamos para mais um conteúdo onde a gente pode refletir sobre a nossa vida nesse momento, a partir do entendimento dessa jornada da vida, trazendo a renovação para o nosso entendimento. Mas antes eu quero compartilhar com vocês um momento muito bacana que nós tivemos ontem, de louvor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. A honra e a glória é tua. Tudo é teu, tudo é teu, tudo é teu. A nossa vida é tua. A nossa vida é tua, Senhor. Nossa vida é tua, nossa vida é tua. Tudo é teu, Senhor, tudo é teu. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bendizemos ao teu nome, Senhor. Bendizemos a ti, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão, Senhor, gratidão. Gratidão, Senhor. Gratidão, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado. Com a glória que há de vir, eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Declare isso. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Obrigada, Jesus. O Messias aguardado, ele vem me buscar, ele vem te buscar, irmã, ele vem me buscar, ele vem buscar nós, que nesse dia você possa ter motivos para adorar, ter motivos para exaltar, ter motivos para agradecer, mesmo diante do mar bravio, nós temos motivo para agradecer. Porque ele vem nos buscar, ele vem nos buscar. Nós não somos órfãos, nós temos pai. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. Em tudo a gente possa louvar o Senhor, agradecer, Jesus. Te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Em tudo o nome do Senhor seja glorificado. É muito bom estar na presença do Senhor. Eu sempre costumo falar que eu sou uma torneira aberta. Entrei na presença, já estou me derramando. Já estou toda derramada em Deus, assim. E é por isso... não por isso, na realidade. A gente tem motivos para celebrar o Senhor. Porque nós temos a Ele. Nós temos ao Senhor, nós não somos órfãos, temos ao Senhor. E nesse dia, trazendo algum conteúdo assim, para entendimento melhor da questão propriamente do passado, né? Algumas interrogações ficaram nesse sentido, de como lidar com o passado. Eu vou trazer uma atividade hoje para você nesse conteúdo, para você fazer essa atividade. Com isso você
conseguir lidar com as questões que se referem ao passado. Então, considerando as coisas referentes ao nosso passado, que é uma das coisas que tem muitas questões, tem muitas dúvidas, e aí a gente vai refletir um pouquinho, um aprendizado referente à questão do passado, né? Que é uma das coisas que suga a nossa energia, tira a nossa visão, nos tira do foco, e muitas coisas que acontecem a gente já falou no vídeo anterior. Mas a gente quer tratar especificamente agora aqui a questão do passado. E aí, qual é a direção que nós temos em Deus para esse tempo? Então a gente tem aqui o apóstolo Paulo. Gente, eu fico pensando na visão de Paulo. É algo assim incrível. A gente está falando num tempo aqui, meu Deus, que a gente não dá nem para pensar em questões mentais, em viver aprisionado ao passado, em estar nessa condição. A gente eu fico pensando como ele teve essa leitura da vida, teve essa interpretação da vida, faz essa análise tão linda, que é o que ele fala aqui em Filipenses 3, no 13, na última parte, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão adiante de mim. E aí hoje, nos nossos tempos atuais, a gente muito se bate nessa questão do passado. Eu gosto de trabalhar essa questão dentro de um contexto. Vamos lá. Então a gente trabalha no tempo do verbo, para a gente entender passado. Vou considerar que eu sou o presente. Passado, presente e futuro. O que acontece quando eu estou presa ao meu passado? É mais ou menos assim. Se você está preso no seu passado, tem um risco muito grande de você estar alimentando o seu futuro. É como se você desconsiderasse o teu presente. É como se você não estivesse vivendo, é como se você não estivesse o presente está aqui mais ou menos de enfeite, trazendo por uma linguagem mais de entendimento. É como se o presente, o meu presente, o atual, o meu momento, o meu hoje, o meu aqui e agora, ele fosse um enfeite. E aí eu tô aqui totalmente ligada no passado, me aliando ao meu futuro, conversando com o meu futuro, me entendendo com o meu futuro. Então é como se eu pulasse o meu hoje, meu presente. No tempo do verbo, quando a gente tem esse entendimento, a partir dessa análise, a partir dessa clareza, aqui nós vamos trazer atividade, como eu falei, para você começar a se desprender. Mas aqui não dá para conversar, não tem como. Você está conversando com o seu futuro, então pare agora. Irmã, pelo amor de Deus, para, isso aqui ainda não é teu. Você não sabe nem se você vai chegar aqui. Você não sabe, porque ao homem, olha só, ao homem não foi dado, não foi dado. Como saber? A gente pode ter uma previsão, tomar algumas medidas de forma preventiva, sempre tentando na ideia das possíveis consequências, isso é válido. Mas já eu viver na condição do meu futuro, esse lugar não é teu. Esse lugar, ele não é teu. Mas a gente não vai falar do futuro, a gente vai falar do passado. Mas, apesar da gente não entrar ainda no futuro, quero dizer para você hoje que esse lugar não é teu. Esse lugar não é teu. Sai desse ambiente hoje. O ambiente que você tem hoje, agora, é aqui. O hoje, aqui e agora. É tudo que você tem isso. Então viva esse momento aqui e agora, hoje, cheia de gratidão. Porque olha, nós acabamos de cantar: mas a igreja
será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá, creia. Tem até uma mensagem ali atrás, deixei para você, mulher, irmã amada do Senhor, abençoada, esperta. Então vamos lá, a gente não vai trabalhar aqui, mas eu já quero te dar uma orientação, voltando, reiterando, repetindo. Se eu precisar repetir 1000 vezes, eu vou, para você entender. Esse ambiente, esse lugar que você está, futuro. Ah, eu poderia ter escrito, né? Mas peraí, que vai dar tempo de escrever. Pra gente não perder o bom. Deixa eu ver se isso aqui dá. Eu sou esquerda, o passado saiu estranho, mas tá valendo, você tá entendendo, né? Então olha só, você tá onde? Presente, passado, futuro. Esse lugar não é teu, sai daqui. Esse ambiente não é seu, sai urgente desse lugar, sai. Esse ambiente, ele não é teu. Esse ambiente é único e exclusivamente de Deus. Porque nós não podemos mudar um único nada do que vai acontecer lá na frente. Obviamente que nós temos a ideia de semente, como nós temos que falar. Hoje nós estamos plantando, nós estamos lançando as sementes. Então, em Deus, as sementes certas lançadas, nós temos uma fé no Senhor, nós temos uma ideia, uma projeção, uma noção de consequência de que hoje eu estou lançando as boas sementes e lá aqui, ó, no futuro, a minha plantação, ela não vai ser de espinho, ela vai ser uma plantação que eu joguei semente e vou lá colher. Cada fruto dá segundo a sua espécie. Então, se eu estou hoje lançando as sementes, a única coisa que eu posso fazer no presente agora é lançar as sementes. Mas o que vai germinar? Quando vai germinar? Quando vai nascer os frutos? A hora que isso vai acontecer não depende de você. E nem de mim, não depende de ninguém. Porque a gente não está lá. A gente está aqui. Então, a única coisa que eu posso fazer hoje, tendo uma consciência de futuro, é lançar as sementes certas. Então, a minha consciência de futuro, ela me diz o quê? Que no meu presente, mas olha só onde eu estou, no meu presente, eu vou lançar as sementes certas. E aí, eu vou crer em Deus que essa semente que eu lancei agora, eu estou lançando a semente no futuro? Não! Estou lançando a semente no presente. E nesse presente que eu estou lançando essa semente, eu creio em Deus que elas vão prosperar, que elas vão crescer, que elas vão dar fruto, porque eu estou lançando. Mas toda a semente que eu lançar hoje, olha só, eu estou lançando, voltando, hoje, o lançamento da semente é hoje. Tudo que eu falo, que eu faço, que eu me comporto, todos os meus hábitos, eles vão frutificar lá na frente. O que não pode eu ter essa ideia incorreta de que é mais ou menos assim que a gente age. Eu estou lançando a semente lá na frente. Ai, porque eu não estou aqui. Porque eu não sei estar no presente. Eu estou lá no futuro. Aí eu, de uma forma equivocada, de uma forma realmente danosa, eu não estou aqui. Aí eu vivo assim, ó. Tô jogando a semente lá pro futuro. Você não vai colher nada. Nada. Porque tudo que você colher, você plantou hoje. É agora, é no hoje, é nesse momento, é no aqui e agora.
E se você está jogando a semente lá para frente, não vai nascer nada. Porque o momento, a terra fértil é você. Você é terra boa, terra fértil, terra boa, que dá bons frutos, que tem bons comportamentos, que declara a bênção. Então essa semente, tudo que você é, o conjunto do que você é, precisa ser lançado no hoje. Amanhã, no futuro, ela vai prosperar, ela vai germinar. Saia dessa condição. Você está no passado, muita gente vive assim, jogando a semente. Porque quando eu casar, porque quando eu tiver filho, porque lá na frente, porque eu vou ser feliz quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu for promovido. Gente, é como se o hoje não existisse. Sabe quantas vezes essa pessoa ela tem condições de fazer alguma projeção, plantar alguma coisa? Ela não tem, porque ela não está plantando, ela está num ambiente que não é dela. Futuro não te pertence. Se Deus quiser, você vai estar lá, mas se Ele não quiser, você não vai estar, porque você não tem controle da hora da tua partida. Você não tem controle da hora que Deus vai te chamar. Tem até um pastor que eu gosto, que ele diz assim: você não tem um controle, qual é o dia que vão chamar o teu número lá da tua senha? Não tem controle. Então se você não tem controle, se você não sabe nem a tua vida daqui a meia hora, claro que a gente se planeja, se programa, ora, confia, e a gente espera realmente estar guardado em Deus. Mas em Deus a gente está vivendo hoje, o agora, esse momento aqui. A gente não está lançando a semente lá, porque o próprio apóstolo Paulo nos deu essa orientação, mas ele está falando do passado, tá? Mas a Bíblia também lá nos orienta para que a gente basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Isso significa o quê? A cada dia que eu vivo, eu tenho que viver o meu dia, ele sendo bom, ele sendo ruim, mas eu tenho que ter um entendimento onde eu estou, aqui, no presente, no hoje, no aqui e agora. Porque se eu não tiver esse entendimento, tudo que eu lançar lá pro futuro não vai germinar. Ainda não existir uma máquina, ainda não inventaram, nem com toda a estrutura científica e tecnológica que nós temos, nós ainda não acessamos o futuro. Então, lançar para mim, quando eu for, quando eu fizer, é você literalmente ignorar, não considerar, desconsiderar totalmente a única coisa que você tem, o aqui e agora, o presente, o hoje. Minha irmã, não faça isso, sai daí. Sai, que esse lugar não é teu. Mas a gente vai falar, isso nem é o nosso tema. O nosso tema hoje é passado. Então assim, voltando para o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Avançando para as que estão diante de mim. O que está diante de mim? Futuro. Para o futuro eu avanço. Como? Vivendo aqui? Não, porque aqui não existe ainda. Está lá na frente. Como eu avanço? Vivendo hoje. Vivendo aqui e agora. Agora voltar para o passado, porque o nosso tema é passado. Então uma das coisas que a gente... Muitas interrogações e muitas dúvidas surgem quando se trata da questão do passado. Obviamente que o nosso entendimento tem que ser para o alvo, para a cruz, para Cristo. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele se refere, que ele não está hoje mais vivendo das coisas que passaram, mas agora ele olha para frente, porque à frente ele tem Jesus, ele tem Cristo, ele tem a cruz, ele tem o alvo dele é o Senhor, sempre o alvo dele é Jesus. Então assim, ele vai seguindo com esse entendimento de que a cruz é o alvo, e ele não pode tirar a visão da cruz.
E ele vai seguindo de acordo com tudo aquilo que ele tem aprendido, tudo aquilo que ele tem tido de Deus, tudo aquilo que ele tem recebido na realidade de Deus. Então, fazendo um resumo rápido do contexto aqui, o apóstolo ele diz justamente isso, que todo o nosso entendimento, a nossa visão deve ser para frente, para o alto, para Cristo, para a cruz. Tá? Porque é lá na cruz de Cristo que nós somos justificados, somos regenerados pelo sacrifício que ele já fez por nós. Então, assim, quando a gente fala de passado, óbvio que, como nós já falamos aqui, a gente não pode viver aprisionado ao passado. Nós não podemos viver preso ao passado, porque ele prejudica muito o nosso presente. E como eu devo lidar, então, com as questões do passado? Então, uma das coisas que a gente precisa entender é, por exemplo, quando eu falo de passado, tem duas questões que eu preciso resolver. Tem a pendência externa e tem a pendência interna. Vamos lá. Digamos que hoje eu tive um problema no passado com uma pessoa e eu tive dificuldade em perdoar, de entender o contexto. E o que acontece nessa questão? Hoje a pessoa, digamos que ela não esteja no nosso meio. Hoje a pessoa ela não está no nosso meio e você não pode mais resolver essa questão. Então, essa questão é uma pendência que você tem, que foi aqui, mas agora, como não consegue mais resolver, ela se tornou somente uma pendência interna. Diferente quando a pessoa ela está viva. E aí você pode ir lá resolver essa pendência de modo externo. O que acontece quando a gente tem esse entendimento? A gente tem que ter muita clareza. Por exemplo, eu tenho essa pendência com alguém que eu preciso liberar perdão, que eu preciso ir lá, foi lá atrás, no meu passado. E aí eu começo a dizer, mas o apóstolo Paulo diz que a gente tem que deixar as coisas que para trás ficam e seguir para o alto. É verdade, é beleza, é correto. Só que as pendências que nós temos no passado, elas fazem um registro na nossa memória. E toda vez que você ouvir o nome da pessoa, toda vez que você estiver no ambiente com ela, toda vez que você vê uma imagem referente a essa pessoa, esse registro da pendência, ele é acionado. E ele vai dizer para você o quê? Tem algo que não está bom aí. Tem algo que precisa ser consertado. Uma coisa é o teu passado, tá? Que ele não tem pendências, eu estou aqui presa só mentalmente nele e eu consigo, com uma simples atividade, resolver. E uma outra coisa é quando essas pendências que elas estão no passado, elas podem ser sim resolvidas para que eu possa seguir livre a minha vida. E a partir desse segmento dessa vida livre, já sem a pendência, eu vou seguindo para o alvo, para a frente. Por quê? Porque quando eu estou diante de uma situação que me prende ao passado, de algum tipo de pendência, como exemplo, eu não vou esquecer, gente. A mente não esquece. Pelo amor de Deus, houve um registro. Foi registrado aqui. Ela não vai esquecer. Não dá para esquecer, não dá para deletar, eu vou deletar, não dá. Na hora que você se encontrar, você vai lembrar que existe esse registro aqui que fica todo o tempo acionando o gatilho e diz assim, tem alguma coisa que precisa ser consertada. Só que esse conserto é aqui, ó, para cá, é no passado. Outra situação, às vezes, até que nos coloca em ciclos viciosos também, que às vezes a gente não consegue lidar com as questões referentes ao passado. A gente inicia muitos projetos, inicia muitas coisas e a gente não consegue romper. E aí a gente vai, inicia, aí a nossa caminhada é como se ela não tivesse início, meio e fim, a gente não consegue concretizar. Obviamente que esse comportamento, diferente do primeiro exemplo do perdão, ele tem que ser avaliado o que é que está, qual é a condição
que essa pessoa tem que mantém ela num ciclo vicioso. E às vezes ela simplesmente vive nessa pendência do ciclo vicioso, e tudo que ela inicia, ele não tem um meio e um fim. Ela inicia e logo ela desiste, não vai, não faz. E aí é como se fosse uma terra estéril, não consegue dar fruto, não consegue produzir. Essa questão aqui precisa ser identificada, precisa ser realmente investigado o que está acontecendo. Ou simplesmente, se não for uma demanda maior, ela pode, a partir dessa atividade também que nós vamos fazer, ter um momento onde ela consiga se ver livre dessa pendência. Por exemplo, na questão do perdão, que nós trouxemos o exemplo, a pessoa vai ter que em algum momento ir lá. Na questão da pendência, de não conseguir romper, sempre a mente fica ligada, você pode perceber. Quando você tem um processo de qualquer coisa na sua vida, que você tem um início, meio e fim, que você concretiza aquilo, você nem lembra. É natural, você não lembra, aquilo é coisa da vida. Mas quando você tem uma sequência, começou, iniciou, tem uma pendência, você pode perceber, a tua mente, hora ou outra, ela traz à tona. A tua mente, em algum momento, ela vai acionar. A tua mente, em algum momento, ela vai mostrar, identificar para você que tem alguma coisa que precisa ser ajustada, alinhada, perdoada, organizada. Eu não sei o que é. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu tenho que viver preso ao passado? Não. Você tem que ter consciência do passado. Você não deve viver presa ao passado. Mas uma coisa é eu não viver presa ao passado. E uma coisa é ter consciência que lá atrás eu preciso, sim, ter algumas coisas que eu preciso alinhar, que eu preciso ajustar. Porque senão, essa condição mental, eu inicio e fico no meio, presa, eu não consigo finalizar. Você pode perceber, toda vez que você está diante desse estímulo que é ligado àquela situação no passado, a tua mente vai acionar, não tem jeito. É a mesma coisa quando nós temos um débito. Por exemplo, você tem um débito numa loja, aí você espera os 5 anos. 5 anos passou, o teu nome saiu do Serasa, um exemplo. Só que aquela loja existe um registro de débito. Toda vez que você entrar naquela loja, o Serasa não consta mais lá no teu nome. Não consta, o teu nome tá lá, bacana. Mas lá nos dados daquela loja específica que você tem um débito, tá lá. E lá naquela loja você não pode comprar. Porque naquela loja ela identifica que você é um devedor. E é mais ou menos assim. E é o que acontece. E toda vez que você entrar naquela loja, a tua mente vai acionar. Eu devo aqui. Você quer pensar? Não, você não quer. Na realidade, a maior parte de nós quer esquecer. Não consegue. A maior parte de nós quer esquecer que a gente deve aquela loja. Mas não tem como. Você viu uma propaganda, você entrou lá, alguém chegou perto de você, mostrou alguma coisa daquela loja, imediatamente aciona. Eu devo lá. Por quê? Porque eu não posso, olha só, vamos entender, eu não posso viver presa ao passado. Isso é uma orientação brilhante do apóstolo Paulo, né? Olha só, vamos lá de ver o que ele tem nos falado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a questão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que elas já estão resolvidas. Elas já estão resolvidas, elas estão tratadas, elas estão bem, elas já estão alinhadas. Mas em algum momento, se você tem um débito aqui, se você tem um débito aqui nesse passado, o que vai acontecer é que existe esse registro de memória. Ele já é um registro, e a partir de que você for
exposta a essa situação, a essa pessoa, a essa condição, a tua memória vai, tem algo que precisa ser. Então, uma coisa é eu ter esse entendimento claro que eu não posso ser preso. E aí, justamente isso. Se você hoje tem esse entendimento, não posso ser preso, eu não posso ser refém do meu passado, mas eu tenho débito aqui. Então, vai lá, te alinha, vai lá, te organiza, vai lá, pede perdão, vai lá, se for preciso, olha, eu vim aqui como a mais humilde das servas, porque eu entendi que eu não posso viver presa ao passado, que eu preciso ter a minha vida no hoje bem resolvida para seguir rumo às coisas que Deus tem na minha vida. Então, quando eu tenho essa clareza que eu não posso ter essa dívida, eu não posso ter essa pendência, mas eu também não posso ser refém, eu não posso estar presa nesse passado. Só que existe esse débito, existe essa pendência, porque senão vai ser muito fácil a gente levar uma vida com entendimento equivocado. Na história da minha vida tem milhões de pessoas que eu saio por aí maltratando, eu saio por aí ferindo, eu saio por aí magoando, e eu acho que é tão natural, porque eu tenho que viver somente o meu presente para o meu futuro, e eu não preciso ir lá no passado resolver minhas pendências. Você tem que resolver. Você precisa sim resolver, porque a ilustração da loja, ela é muito boa e muito clara para que haja um entendimento. Teu nome não está mais constando, mas no arquivo da loja, no Serasa, no arquivo da loja está lá. No arquivo da loja, o teu nome consta sim, como alguém que deve. E lá na tua mente também você tem consciência que você deve. E essa consciência, vez ou outra, ela aciona. Por quê? Porque é um processo que você iniciei, mas no meio algo travou. Então eu não posso de forma nenhuma ser uma pessoa presa ao meu passado. Eu tenho que seguir para o alvo, para Cristo, para a cruz. Só que eu também não posso fingir que aqui não existe pendências. Essas pendências, elas precisam ser sim tratadas, elas precisam ser liberadas, elas precisam abrir caminho para que o fluxo da minha vida, ele não venha toda hora apresentando um gatilho, dizendo, olha, tem alguma coisa ali que você precisa resolver. Vai lá e resolve. Não viva a partir da condição de orgulho, não, porque o orgulho não leva ninguém para canto nenhum. Então vai lá, irmão, te retrata, te refaz. E aí o que acontece? Mas volta àquela situação. A pessoa não está mais aqui. Na condição da pessoa não estar mais aqui, de você não ter mais como resolver essa situação, aí é que entra essa atividade. E na condição de que você tem, digamos, um ciclo vicioso, vai rompendo, nunca consegue finalizar os processos, a minha sugestão é que você procure ajuda para identificar em que momento da tua vida você está vivendo nesse círculo vicioso. Pode ser questão de autossabotagem, você pode ter muitos distratores, sabotadores, pode ter uma demanda maior, a gente não sabe, só fazendo uma investigação realmente você vai conseguir entender e perceber. No caso de você que está com uma pendência e a pessoa não está mais aqui, eu sugiro que você faça uma carta de despedida ao passado. Essa carta de despedida ao passado, você vai escrever essa carta e você pode... Isso é estímulo, é uma escrita terapêutica que você vai estimular a sua mente para dizer que aquela pendência daquele passado, hoje você não tem mais condição de resolver com aquela pessoa, mas que você está fazendo essa atividade dizendo que esse passado, ele está fechando, você está fechando esse passado, porque você não quer ser presa a ele, porque você entende que já é o momento de você viver o seu presente, você entende, você tem consciência que ele ficou para trás. Então essa pendência, ela realmente tem que ser trabalhada. Então como você vai fazer? Você vai fazer carta de despedida ao passado. E aí você vai
fazer tudinho. Ao meu querido passado, você pode fazer assim. E dentro dessa carta você vai dizer tudo de ruim que aconteceu nesse passado. Se for uma situação, digamos, com uma pessoa específica, você vai colocar o nome da pessoa na carta. E aí tá, aí você vai dizendo tudo que você viveu, as coisas ruins, tudo que ela fez de ruim, tudo que ela fez de bom, tudo que você fez de ruim, tudo que você fez de bom. Aí você vai fazendo uma carta. Não interessa a quantidade de linhas, de página. O que é importante é que você coloque tudo nessa carta. Porque essa carta, ela é um símbolo de que você está se destravando desse passado, porque você entende com clareza que você não pode viver presa a esse passado, porque você entendeu aqui que o apóstolo Paulo falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para a que estão adiante de mim, avançando para a que estão diante de mim. Então é um avanço quando você consegue fazer essa atividade e consegue realmente resolver essa questão que te prende lá no passado. Tá, e aí o que você vai fazer? Dentro desse contexto, você vai colocar o que você aprendeu com essa pessoa, o que você aprendeu com ela, qual foi o teu aprendizado. Você vai destacar o que ela fez de ruim, mas você não esqueça de destacar o que era bom nela. Não esqueça de destacar o que você fez de ruim e o que você fez de bom. E aí você vai, dentro dessa escrita terapêutica, você vai construindo esse momento da tua vida com essa pessoa, com essas, refazendo essa história. E aí você vai, no final você encerra essa carta se despedindo do teu passado, agradecendo. Olha, eu agradeço por eu ter vivido esse momento. Se for uma situação de perdão, você vai pedir perdão. Então eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão. Eu não tive oportunidade, você foi recolhida antes, você passou, mas hoje eu tenho consciência que esse momento era necessário, mas agora, nesse momento simbólico, eu quero te pedir perdão. Ok? E aí você vai, agradece os momentos, agradece tudo, e aí você finaliza assim: com essa carta eu me despeço do meu passado, dessa situação específica, da irmã fulana, que Deus abençoe, papapá. Entendeu? Mais ou menos assim. Aí você guarda. Se essa carta não for suficiente para você entender que você conseguiu tirar essa pendência, você vai pegar esta carta e você vai ler para alguém de confiança. Para alguém de confiança. A irmã, pelo amor de Deus, não vai ler essa carta para a irmã que é faladora da igreja, pelo amor de Deus. Ai, não tô falando da irmã faladora, tá, gente? A irmã faladora é uma queridinha nossa, a gente tem que orar por ela. É sério, a gente tem que orar por ela. Eu também já fui muito faladora, mas a gente, Deus, ele transforma. Transforma que a gente nem imagina. Então, olha só. Aí você pega alguém que conhece, de preferência alguém que conhece a história, de preferência alguém que tem conhecimento do que aconteceu com você no passado e que você confie. E você vai pegar essa carta e você vai ler essa carta para essa outra pessoa, simbolizando que você entende que você tinha essa pendência no passado, que agora, a partir desse momento, você tem uma nova visão em Deus, que você está seguindo para o alvo, para a frente, deixando para trás as coisas que para trás ficam, mas sem pendência. E aí você segue rumo àquilo que Deus ele tem proposto para você. Aí uma pergunta: isso pode fazer com a pessoa quando ela está viva? Não, não vale. Se a pessoa está viva, mas ela mora nos Estados Unidos, manda uma mensagem, liga, manda um áudio. Se a pessoa está viva, é porque você tem a oportunidade de sanar essa pendência com ela. E é 1000 vezes melhor você aproveitar a oportunidade que você e ela estão vivos, ou ela e ele, para você realizar essa atividade, do que você fazer ela já no leito de morte, de dor. Porque quando a pessoa parte, a gente tem essa pendência, é muito doído.
e a gente se cobra muito. Então assim, seguindo avante, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, vamos seguir no rumo do Senhor, do Evangelho, do reino da cruz. Mais uma coisa, vou reiterar e vou repetir para você aprender. Pendências são registros de memória. E por mais que você queira seguir a tua memória, o teu registro, ele vai sinalizar que você precisa ajustar, alinhar alguma coisa no teu passado. Então, que nesse momento você possa entender esse conteúdo consciente, não aqui, ó, não prende aqui, prende aqui, aprende aqui. Consciência, irmã, consciência, consciência. A gente não pode dar tipo assim, tem uma pessoa que ela diz assim, não é João Bobo, é Esfinge de Lesa, alguma coisa assim nesse sentido, né? Ah, a Bíblia diz que eu tenho que ir avançando, me adiante, deixando as coisas para trás, eu não posso ser preso ao meu passado, então eu vou seguir. Irmã, registro de memória não depende de você querer seguir e dizer, é porque é isso. Não, foi registrado. Tem uma pendência, resolve a pendência e segue para o alvo. Porque assim eu tenho plena convicção que você vai alcançar muitas bênçãos de Deus e verdadeiramente vai estar desprendida do passado, vivendo o teu presente, e Deus lá na frente vai pegar todas as sementes que você tem lançado. O Senhor vai fazer prosperar. Amém, irmã? Que Deus abençoe linda e ricamente a tua vida. Fica na Shalom do Senhor.